tenho como proposta na live de hoje o assunto a relação entre autocuidado e saúde. Sim, tem uma relação muito afinada entre o autocuidado e a saúde. Boa noite, Nara Victor. Seja bem-vinda. Tudo bem? E hoje eu vou falar dessa relação entre o autocuidado e a saúde. E infelizmente, no nosso dia a dia, na correria, nem sempre a gente se cuida como deveria, nem sempre a gente olha para a nossa alimentação, para o nosso sono, para a nossa respiração do modo como nós deveríamos, ou porque a gente não sabe como deveria, ou porque a gente aprendeu errado, ou porque a gente nem se deu conta que a gente poderia fazer aquilo de outra forma e a gente acaba fazendo no automático. Então é muito comum as queixas de sono, né? As queixas de ansiedade que te leva à vontade de comer doce, por exemplo, de comer de forma mais compulsiva, né? Ou da perda de fome. Eu conheço pessoas que, quando ficam ansiosas, estressadas, elas perdem a fome, né? Então, cada corpo reage de uma forma, né? E eu já passei, gente, olha, eu já passei por várias etapas nesse processo. Eu já passei pela etapa do deixa pra lá, isso é pra outra hora, eu agora tô muito ocupada trabalhando. Já passei pela fase do isso não é pra mim, essa história de ficar se cuidando é coisa pra gente vaidosa, eu não tô preocupada com isso agora. Já passei pela fase do fazer sem ter resultado, porque eu não sabia fazer direito, né? Então eu sabia que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não conseguia botar em prática também. Já passei por essa fase, então eu já passei por todas as fases, gente. Já vivi de tudo um pouco aqui nesse processo do autocuidado. E hoje eu vou falar dessa relação da saúde com o autocuidado. E o que me chamou a atenção foi que quando eu comecei a estudar o tema, né, quando eu comecei a me cuidar melhor e comecei a ter acesso, né, graças a Deus, aos bons médicos, né, médicos de tudo que você imagina, neuro, médico nefro, né, pro rim, nutricionistas tops, clínicos gerais tops, alergistas, por incrível que pareça, até em alergista eu passei, porque a pele também acaba sentindo, né, o resultado do não cuidado da forma adequada. Então, eu passei por diversos profissionais e comecei a entender que todos eles falavam a mesma coisa, né? Só que eu não conseguia colocar em prática. E fui pesquisando e caiu a ficha, gente. Que o que eu não fazia por mim, sabe o que era? Atender às minhas necessidades básicas. Eu simplesmente não conseguia, através das minhas escolhas diárias, das minhas atitudes, atender às minhas necessidades básicas. E necessidade básica é o básico. Entende? Necessidade básica, o nome já diz, é o básico. Então, se a gente não tem o básico, e olha que a régua é bem lá embaixo, tá, galera? A régua é bem lá embaixo porque ela tem que ser acessível para todo mundo. Mas se a gente não faz o básico pra gente, como que a gente vai ter um mínimo de estrutura, um mínimo de saúde física e mental para levar o nosso dia, para levar a nossa vida de uma forma saudável? Fica complicado, né? E é claro que existem fatores externos que nos influenciam. Existe, claro que existe. Mas o que a gente tem aqui como foco no programa Autocuidado Transforma é a gente olhar para aquilo que a gente pode fazer. O que eu posso fazer por mim hoje? Quais escolhas inteligentes eu posso fazer por mim hoje, né? Eu sempre falo isso, olha, ninguém vai comer por você, ninguém vai dormir por você, ninguém vai beber água por você, ninguém vai ao banheiro por você. Então, gente, é você que precisa fazer essas coisas por você, tá bom? Eu já vivi situações da minha vida em que eu evitava beber água, porque eu passava muitas horas na sala de aula ou então dentro do estúdio, e eu não queria perder tempo indo ao banheiro. Ir ao banheiro me atrapalhava. Eu achava, né, que me atrapalhava. Então, isso é caótico, é triste. E hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, como é que eu pensei isso, né? Porque, nossa, 2 minutos que você vai e volta, né? E como você vai ficar horas e horas com seu corpo desidratado,
seja no sol, seja no ar-condicionado, não tem como, gente. A gente tem que ter um mínimo necessário, um mínimo. E é tão fácil, né? Beber água de 2 em 2 horas, faz um intervalinho, vai ao banheiro, né? Você é gente, seu corpo é uma máquina complexa que precisa de muitos e muitos cuidados para que ele funcione da melhor forma possível. E o mais legal é que ele se regenera. Um pouquinho que a gente começa a consertar as coisas, começa a fazer direitinho, dá um pouquinho de atenção, ele logo, ó, melhora. Ele logo traz respostas pra gente, respostas positivas. Então, gente, é só fazer um pouquinho assim, ó, o básico, atender as suas necessidades básicas, que tudo começa a funcionar de uma maneira melhor. A sua saúde física, a sua saúde mental, os seus relacionamentos, tudo começa a melhorar quando a gente faz assim, ó, a nossa parte, um pouquinho assim, ó, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, tá bom? Não tem mistério, não tem fórmula mágica, não tem pozinho de pirlim-pim-pim, o que tem é ação, todo dia você fazer um pouco, tá bom? Infelizmente, o sistema que a gente vive, gente, infelizmente, o sistema que a gente vive não nos ensina a olhar para nós como prioridade. Isso é fato, é fato. Outras pessoas são importantes, o trabalho é importante, ganhar dinheiro é importante, subir de nível na carreira é importante, mas olhar para si mesmo nem sempre é ensinado como prioridade na vida das pessoas, né? E aí muita gente acha que necessidade básica é ter acesso a água potável e ter acesso a esgoto encanado, né? Esgoto regularizado. Não é isso. Isso não é necessidade básica, tá? Necessidade básica, aqui eu vou trazer a pirâmide das necessidades básicas de Maslow. Oi, José Augusto, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, eu vou trazer aqui a pirâmide das necessidades básicas, que é a pirâmide de Maslow, onde a gente vai entender por que atender as nossas necessidades básicas é tão importante para a nossa saúde física e mental. É tão importante para a nossa sobrevivência, para você ter uma vida plena, para você chegar a um estágio de pessoas que realizam, pessoas que são independentes, pessoas que são aquelas pessoas que brilham, que têm energia o dia todo. Por quê? Porque, segundo Maslow, há uma escala de hierarquia de necessidades, tá? E na base da pirâmide, no primeiro estágio, a pirâmide está aqui, né? Aqui na base da pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas, as necessidades do corpo, tá? E nessas necessidades do corpo, nós temos respiração, consumo de água, né? A hidratação, a parte alimentar, a parte excretora, o sono, né? A homeostase do corpo, quer dizer, resumindo assim de uma forma bem simples para todo mundo entender, é a capacidade que o organismo tem de se manter mais estável, mais equilibrado, independentemente do que acontece externamente, dos estímulos externos, ok? Seja bem-vindo, Michael. A gente está falando de necessidade básica e como a necessidade básica pode ajudar a gente na questão do autocuidado. A gente precisa sanar as nossas necessidades básicas para melhorar o nosso estado físico e mental, e a gente faz isso através do autocuidado, tá bom? E na pirâmide das necessidades básicas, na base dela, nós temos as necessidades fisiológicas. Respiração, beber água, a parte excretora, o sono, a capacidade do corpo de se manter equilibrado e estável, independentemente dos estímulos externos, né? Então, esse é o básico. Se eu não faço isso por mim, eu não consigo subir para a segunda etapa, que é a etapa da segurança. Que segurança é essa? Segurança do meu corpo, por exemplo, o meu sistema imunológico. Se eu tô com ele desequilibrado, eu fico menos segura em relação a todas as doenças que estão por aí, né? A gente não tem só a Covid, a gente tem muitas doenças, né? Muitas portinhas abertas aí, coisas acontecendo. Aos recursos financeiros, a questão da segurança. Qual é o patrão, né, que vai decidir entre um funcionário que tem muita energia, né, um funcionário que produz, que é alegre, bem-humorado, se relaciona bem com os colegas de trabalho, é super produtivo, tem energia de sobra até para fazer hora extra,
ou aquele funcionário que está sempre de licença médica? Né? Qual vai ser a opção do seu chefe, do seu patrão, da sua empresa? Ou sua, se você é um empreendedor? Você é um melhor profissional quando você está sempre acamado ou sempre sofrendo o peso da saúde, né? Uma dor, um desconforto? Ou aquele que está na plenitude da sua saúde? Então, isso te traz inseguranças, né? Sem dizer que, às vezes, um dia parado é mais caro do que qualquer outra coisa, né? Você não está ganhando, dependendo da profissão da pessoa, você deixa de ganhar, né? E aí você primeiro vai lá, realiza as fisiológicas, necessidades fisiológicas. Pá, realizou, você ganha segurança. Você ganhou segurança, equilibrou a parte da segurança, você vem para a parte dos relacionamentos. Se eu tenho necessidades fisiológicas atendidas, sou uma pessoa que me sinto segura, né, tenho ali uma certa estabilidade, aí eu consigo me relacionar de uma forma mais saudável. Por que isso, gente? Porque se eu sou uma pessoa muito insegura, se eu não estou segura das coisas, é mais fácil eu me envolver em relacionamentos tóxicos. Percebe? Porque eu não estou segura. Então, relacionamento tóxico acaba ficando uma coisa muito mais fácil de eu entrar neles e mais difícil de eu sair deles, tá bom? Se eu tô mal financeiramente, se eu não me sinto segura comigo mesma, quantas pessoas a gente conhece que tem relacionamentos abusivos e não se afastam por questões financeiras? Porque não tem, acreditam que não tem solução, é ruim com ele, pior sem ele, né? Ou ruim com ela, pior sem ela. Isso é muito triste, né? E se você tá seguro, se você tem bons relacionamentos, se você sabe escolher o grupo ao qual você pertence, o que acontece? Você começa a ter uma autoestima boa. Se você tem uma autoestima boa, você se respeita, você tem confiança e autoestima, gente, é primeiramente uma relação de você com você mesmo, percebe? É você com você, não é você com o outro, tá bom? Boa noite, tendências e sonhos. Olha, doceria, boa noite, Cíntia, Lucas, sejam bem-vindos, Michael, sejam bem-vindos. Então a gente tem a autoestima. Se eu tô bem comigo, se eu me respeito, se eu confio em mim, né? E aí sim eu posso confiar no outro, eu posso respeitar o outro, tá bom? Porque é uma relação, primeiro eu. Se eu não sei fazer isso comigo, como eu vou fazer isso com o outro? Quem passa 24 horas comigo sou eu, né? O outro não passa 24 horas. Então, eu só consigo ceder para o outro, dar para o outro aquilo que primeiro eu faço por mim, aquilo que primeiro eu dou para mim, tá bom? Gratidão, tendências e sonhos. Parabéns pela live e gratidão pela presença, tá? E hoje nós estamos falando dessa relação de autocuidado e saúde. Se tiver alguma observação, alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade, tá bom? Então, gente, quando eu descobri essa pirâmide das necessidades básicas, eu comecei a olhar para ela e falei assim, caramba, tudo que os médicos falam para mim está ligado a essa pirâmide de uma forma muito simples. Necessidade básica. Se eu não consigo atender as minhas necessidades básicas, como que eu vou ter uma saúde plena, né? Como é que eu vou ter uma mínima condição de ter uma saúde física e mental de qualidade? Fica difícil. E aí eu comecei a montar um esquema para que eu pudesse, eu, Renata, colocar em prática tudo aquilo que os médicos falavam e eu não conseguia tirar do papel. Percebe? E aí eu criei essa metodologia com um passo a passo muito bem esquematizadinho, para que fique fácil da gente resolver cada uma dessas etapas. São 5 etapas e a gente trabalha cada uma dessas etapas, porque não adianta começar de cima para baixo, é de baixo para cima. Então primeiro eu vou lá, necessidades fisiológicas, depois eu trabalho a segurança, depois relacionamento, depois a parte de estima, e aí sim você chega numa etapa lá no pico da pirâmide como uma pessoa de realização, como uma pessoa de plenitude. Plano de ação e planejamento estratégico, exatamente. Então eu comecei a observar que isso funcionava não só para mim, mas para todas as pessoas que vinham me procurar e me pedir informação, me pedir ajuda. E aí eu falei assim, caramba, isso é muito legal, porque a gente tem muita informação e fica perdido como começar. Comece e para, não tem resultado. Ou comece e não entende por que está funcionando, né? E aí a gente fala assim, nossa, por que tem muita gente que sabe, tem certeza que ela precisa fazer um exercício físico, tem certeza que precisa
ter uma melhora na alimentação, tem certeza que o sono dela tá ruim, que precisa melhorar o sono, e ela não consegue botar em prática. E eu ficava pensando nisso, porque eu tinha muita dificuldade em colocar em prática. Então eu fui desenvolvendo essa metodologia passo a passo, muito bem pensadinho, muito bem esquematizadinho, para que a gente possa cumprir essas etapas da pirâmide e a partir daí a gente resolver esse problemão, que é colocar o autocuidado em prática com amor, com muito amor próprio e também muita eficácia, porque não é fazer muito, é fazer menos com mais resultado, percebe? É diferente. Não é ficar o dia inteiro só olhando para si, o dia inteiro só se cuidando. A gente vai fazer isso de uma forma natural, porque no final das contas você vai aprender a colocar o autocuidado nos seus hábitos diários e naqueles 40% do automático do cérebro. Então você depois de um tempo faz no automático sem pensar. Já imaginou se você tivesse 40% das suas escolhas no seu dia no automático e todas elas fossem benéficas para a sua saúde física e mental? Que maravilha, né? E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui. É esse o objetivo do Autocuidado Transforma, tá bom? E aí o que acontece, gente? Hoje eu separei vários números, eu trouxe muita pesquisa, muitos números do impacto dessa falta de consciência que nós temos em relação ao autocuidado. Muita gente já veio falar comigo, poxa, Renata, autocuidado, você está ensinando o negócio de creminho no rosto tratamento estético? Eu falei, não é nada disso. Autocuidado, gente, é a gente se cuidar. Autocuidado é você cuidar de você mesmo. Se você gosta de tratamento estético, tem situação financeira para isso, se você gosta de passar creminho, seja do mais barato ou do mais caro, ótimo, continue se cuidando, que isso faz parte também, tá? Um carinho todo mundo gosta e se você pode se aplicar esse carinho, cara, é perfeito. Se você não faz isso por você, como esperar que o outro faça, né? Só que não é muito inteligente gastar uma grana com tratamento estético e sair dali, comer mal, dormir mal, entende? Não se hidratar da forma adequada, estar estressado, ansioso, e aí você vai botar a culpa na esteticista ou no tratamento, percebe? Então não é isso que funciona. Às vezes, só por você dormir bem, se alimentar bem, beber água da forma adequada, né? Olhar o seu intestino com muita atenção, porque seu intestino ele é o seu segundo cérebro, é nele que a gente absorve todos os nutrientes e é nele que a gente produz vários neurotransmissores importantes para o nosso humor. Então, às vezes a gente está estressado ou está triste e vem tudo do intestino, da nossa alimentação. Então, pensa nisso, tá bom? E aí eu trouxe alguns dados muito importantes. Menos é mais. Qualitativo no foco. É isso, tendências e sonhos, é isso. Menos é mais, é o básico. A gente faz o básico. Quando a gente faz o básico, o corpo faz o resto, percebe? Faz o básico e o corpo termina de fazer o que ele tem que fazer. Então, olha, uma pesquisa do IBGE de 2019 aponta que as mulheres trabalham 70% mais que os homens, quando está relacionado a cuidar dos outros ou cuidar da casa. Ok? Então, 70% mais a mulher trabalha ao longo da semana quando o tema é cuidar de outra pessoa ou cuidar da casa. Ou seja, 18 horas e 50 minutos por semana. 18 horas e 50 minutos por semana a mais que os homens. Ela trabalha a mais cuidando de outra pessoa ou cuidando da casa. Bom, o ano tem 52 semanas, certo? Vamos fazer a conta? 52 vezes 18 e 50. Caramba, sabe o que acontece? Essa mulher vai trabalhar 962 horas. Eu arredondei 18,50 para 18, eu até tirei os 50. Ela vai trabalhar 962 horas. Sabe o que isso significa? Um MBA hoje, pelo MEC, ele precisa ter 360 horas de curso. Se você vai na planilha internacional, né, nas normas internacionais, 480 horas, um mestrado ou um MBA. Essa mulher, ela faz um mestrado mais um MBA por ano, cuidando de outras pessoas ou cuidando da casa. Parou para pensar nisso?
Ela é PhD há muito tempo. É muito tempo ela é PhD de cuidar dos outros e cuidar da casa. Então, gente, é um absurdo a quantidade de horas a mais que a mulher trabalha e isso acarreta em muitas coisas. Porque se ela tá cuidando do outro, que horas que ela cuida dela? Que horas que ela vai olhar para ela? Percebe? Ela tá cuidando de todo mundo. Eu já fui assim, eu cuidava de todo mundo, dos filhos, do pai, dos amigos, né? E eu olhava para mim como? Eu trabalhava e cuidava dos outros, mas eu ficava para depois. Então, ela faz um mestrado mais um MBA por ano, cuidando dos outros. E isso é muito grave. Isso é muito grave porque não sobra tempo para ela cuidar dela, tá bom? Aí a pergunta é o seguinte: será que essa mulher se deu conta da quantidade de horas que ela está servindo o outro e deixando de olhar para si? Será que ela já parou para entender que isso estressa ela num grau tal que prejudica a saúde física e mental dela? Então, gente, olha, o estresse é o mal do século. Nós vivemos um mundo estressado. O Brasil é um país muito estressado. Pelos índices de estresse, é um país de pessoas estressadas. Não é à toa que a gente tem briga de trânsito à torta e à direita, né? Então, um levantamento mostra que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Inclusive, um dos países mais depressivos e um dos que mais consome medicamento para depressão. Nada contra os medicamentos, em alguns momentos eles são mais que importantes, mas a gente tem que ter cuidado para não sair por aí fazendo coisas sem ter uma orientação médica. São remédios com contraindicações às vezes e remédios onde o efeito colateral às vezes é muito complicado. Né? É muito desconfortável, então você precisa ter sempre um médico te acompanhando. Não é porque seu vizinho, sua avó, sua tia toma tal remédio que você vai sair tomando também não, tá? Então, o IBGE, em 2018, mostrou que 30% das mulheres naquele ano de 2018, 30% das mulheres com trabalho formal, ou seja, de carteira assinada, apresentaram a síndrome de Burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Essa síndrome, gente, dá uma pane no seu organismo por cansaço e ela vai apresentando dicas e sintomas no corpo toda hora. Toda hora você tem sintoma no corpo, toda hora o corpo está gritando para você pedindo ajuda e a gente não para prestar atenção. Tendências e sonhos, organizar o tempo e as ações fundamentais para o dia. Pois é, a gente precisa se programar, se organizar. E mais do que isso, se colocar como prioridade. Porque não adianta eu organizar o meu dia inteiro, ter ele todo organizadinho, se eu não separo um bloco do meu dia para mim. Percebe? Se eu não separo um bloco do meu dia para olhar para o meu corpo como algo prioritário para mim. Porque se esse corpinho der defeito, ó, já era. Eu não compro outro na farmácia, tá bom? Seja bem-vindo, Carlos. Carlos tá em Juiz de Fora ou tá no Rio? Fala pra mim aí, Carlos, onde é que você tá? Tô sentindo falta de você aqui nas lives, tá bom? Vem me ver toda terças e quintas às 19 horas aqui, tá bom? Então, essa síndrome do esgotamento, ela é muito grave e ela tá aumentando muito. E é muito provável que agora, em 2020, eu ainda não consegui dados, eu até pesquisei hoje à tarde para ver se já tinha dados do ano passado, né, um ano de pandemia, ainda não tem dados oficiais. Mas eu acredito que a questão do home office, insegurança, né, a questão de saúde, tudo, pode ser que essa síndrome de Burnout, a gente tenha alteração nos números aí para pior, aumentando os números, porque muita gente em casa trabalhou 10 vezes mais, né? E a questão das crianças em casa, estudando em casa, né? Então isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção, muita atenção. A dupla jornada, ela já vinha há longo tempo sendo algo executado pelos homens, né? Os homens, eles trabalham menos dentro de casa, mas trabalham muito na rua, mas não vamos dizer que o homem não faz nada dentro de casa, porque tem homem que faz, né? Tem parceiro, tem homens que fazem alguma coisinha dentro de casa que ajuda sim, tá? Tem caras que são top nas galáxias. Mas as mulheres, elas têm responsabilidade maior com os filhos, na maioria das vezes. Responsabilidade maior com a casa, na maioria das vezes. E precisa ter o ganha-pão dela, né? Às vezes porque ela é solteira, às vezes porque ela mora sozinha com os filhos, ou porque ela mora sozinha mesmo. Então, assim, de alguma forma ela tem que prover o sustento dela. E aí, o que acontece?
ela começa a apresentar estresse elevado, gastrite, refluxo, problemas gastrointestinais, tá? Enxaqueca, dor de cabeça. Existe uma coisa muito grave quando a mulher começa a apresentar, e a gente acha isso normal, que é a falta de libido. A falta de libido aponta uma série de questões relacionadas à saúde física e mental da mulher, tá? Fadiga crônica, endometriose, alterações hormonais, problemas cardíacos, tudo isso pode ser acentuado quando a pessoa tem essa vida de dupla jornada e não começa a prestar atenção nos primeiros sinaizinhos que o corpo dá pra gente, tá? Porque ele apresenta sinais e já vem assim, ó, uma enxaqueca que dá com frequência, uma vez por semana, cada 15 dias, dor de cabeça com frequência, gastrite, de vez em quando como um negocinho que não cai bem, né? E eu acho normal, normal muitas vezes. Voltou, pra mim voltou agora. Tava fora do ar, agora voltou. Quem já ouviu a frase assim, olha, homem só vai ao médico quando está quase morrendo, quando o negócio já não tá bom há muito tempo. Eu já ouvi isso muitas vezes. E isso é constatado nos números. Os números apontam isso, olha, que os homens, eles não gostam de ir ao médico. A mulher, ela vai mais vezes ao médico de forma preventiva, até porque a mulher tem um hábito, né? Já é ensinado para ela desde pequeno que todo ano ela precisa ir ao ginecologista fazer os exames preventivos. Durante a gravidez ela tem todo o acompanhamento da gestação, né? Então ela acaba indo de forma preventiva mais vezes ao médico. Apesar de hoje em dia ter muita mulher que também está entrando nessa vibe de não tenho tempo para ir ao médico, tá? E vai deixando a vida me levar e depois quando vê o negócio já tá grave, tá bom? Mas, de um modo geral, até por conta da gestação e por conta do ciclo menstrual e tudo, ela acaba indo mais vezes ao médico. Mas os homens, gente, olha, eu fiquei boba com a pesquisa. Olha esse dado. Se tem algum homem aqui me ouvindo, me responde. Você vai no médico quando tem qualquer dorzinha ou é daquele que fica esperando dar um negócio grande para poder correr para ir pro médico? Quando já tá o negócio não tá mais, né? Homens não vão ao médico, só vão ao médico quando são levados. Pois é, a mulher que leva, né? A mãe, a esposa, uma amiga, né? Geralmente, né? É assim que acontece. E às vezes vai brigando, né? Porque ele não quer ir de jeito nenhum. Olha esse dado que curioso, gente, essa informação. Homens até 39 anos, tá? Essa pesquisa é uma pesquisa de 2018, tá bom? O nome dessa pesquisa é Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, tá? É fácil de achar na internet. 40% dos homens até 39 anos só vão ao médico quando passam mal mais de uma vez com o mesmo sintoma. Percebe? 40% dos homens até 39 anos precisam passar mal diversas vezes da mesma coisa para se tocar e ir ao médico. Ou seja, só vai quando a coisa já tá ruim, tá? Boa parte deles, ou seja, ali a gente tá falando de 40 anos, né? 39, 40 anos. Boa parte deles não faz ideia de como está a sua saúde cardíaca. Não sabe, não tem ideia de como está, porque nunca fez um exame para saber se o coração estava ok, se não estava ok. Ok? Quase a metade dos homens que participaram dessa pesquisa estavam acima do peso. 49%, quase a metade estava acima do peso. Provavelmente acima do peso, e acima do peso, gente, a obesidade, ela não é benéfica à saúde, não. A gente escuta muita gente falar assim, um gordinho saudável. Cara, existe o gordinho ativo, mas um obeso, uma pessoa fora do peso, ela tem tendência a desenvolver uma série de doenças, sim. A obesidade, a gordura, ela abre várias janelinhas e várias portas para aumentar a hipertensão, aumentar a diabetes, o seu sistema imunológico entra em colapso. Então, assim, é preciso prestar atenção, porque não é saudável estar acima do peso, tá? Inclusive, eu li uma pesquisa hoje
que 13 tipos de cânceres estão diretamente associados à obesidade, tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque ser gordinho não é ser saudável. A gente pode ser um gordinho ativo, que bom, é menos pior do que um gordinho sedentário. Mas que a obesidade faz bem para a saúde, a gente não está falando de estética, a gente está falando de saúde. O que o Carlos escreveu aqui? Eu, estando com febre, eu faço... Mulher tira de letra, é isso aí. Também tem isso, né? O homem faz um drama, mas faz drama, mas não vai no médico. Quem entende? Eu não entendo, mas também não tô aqui para julgar ninguém. Esses homens que estavam acima do peso, né? Eles não tinham consciência da gravidade que é estar acima do peso, tá bom? 39% declarou na pesquisa que tinha já algum problema de hipertensão. Então, gente, isso é dado declarado, fora aqueles que nem sabiam, tá? Então, 39% dos homens que participaram dessa pesquisa tinham hipertensão, declararam que já tinham algum problema de hipertensão. 43% colesterol alterado. Olha os números, 43% colesterol alterado, tá bom? Embora os homens, né, a gente fala que tem que ir no médico, a gente fala que, né, 39% disseram que já sentiram dor no peito, já sentiram formigamento em alguma parte do corpo, já sentiram sintomas que eles têm ciência que são características de um infarto e mesmo assim não procuraram um médico. 39%. Preste atenção nisso, gente. Esses homens, eles sabiam quais eram os sintomas que a gente sente quando tem um problema cardíaco, quando tá tendo um infarto, tá? E mesmo sabendo, e mesmo sentindo esses sintomas, não foram procurar um médico após o episódio. Olha como isso é grave. Então, a gente pode ter muita gente aí que já sofreu um infarto alguma vez na vida, que já teve uma lesão no coração alguma vez na vida e nem sabe. Nem sabe por quê? Porque não foi ao médico, tá? Quase 80% dos entrevistados relataram que excedem com frequência o açúcar, o sal e a gordura. Excesso de açúcar, sal e gordura. Eles têm consciência que eles passam do limite, mesmo assim eles fazem. 35% é sedentário. 35% sedentário. 95% dos participantes declararam que na última semana, na semana da pesquisa, nos 7 dias anteriores à pesquisa, eles tiveram pensamentos negativos com frequência, com uma certa frequência. Pensamentos negativos, a gente já sabe aqui que o corpo-mente é unificado, que a gente não tem como olhar para eles de forma separada, tá? 63% apontam certo grau de ansiedade, dor no peito e formigamento, infarto. Eu que o diga, pois é, tá vendo, PC? Pois é. Carlos, quando você teve os sintomas lá atrás, você procurou o médico logo assim de cara ou você ficou enrolando até procurar um médico? Diz pra mim aqui no chat aqui. Então, olha, assim, 95% disseram que tiveram pensamentos negativos 7 dias, naquele período de 7 dias antes da pesquisa. 63% apontaram grau de ansiedade, ou seja, ansiedade também não faz mal para ninguém. Pensamento negativo também não faz mal para ninguém. 23% declararam que já fizeram algum tipo de acompanhamento por causa da depressão ou de estado depressivo. Gente, 23% já teve algum tipo de atendimento. Aqui a gente não está falando de pessoas que se acham depressivas ou em estado depressivo. Pessoas que já procuraram e já foram tratados disso ou estão sendo tratados, tá bom? 30% relatam necessidade
de ir 2 vezes ao banheiro ao longo da noite. E a gente sabe que ir ao banheiro ao longo da noite atrapalha a qualidade do sono, né? E pode estar relacionado com outras coisas também. Ir ao banheiro muitas vezes à noite está relacionado talvez a hábitos não inteligentes, né? De ingestão de líquido próximo à hora de dormir, mas também a outras coisas da saúde da próstata e outras coisas que a gente pode falar aqui também depois, tá bom? E 20% disse que tem problemas com a ereção. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Tem problema com ereção. Ou seja, os que disseram que tem, fora os que não disseram nada e tem, né? Porque tem gente que tem, mas não diz que tem. Então, olha, gente, os números são alarmantes. A gente está falando de homens jovens até 39 anos. Homens até 39 anos. A gente não está falando de um idoso de 75, 80. Um cara de 30 anos, de 39 anos, é um garotão ainda, gente. Presta atenção. A gente não está falando de velho, de idoso, de 90, 95, 80, 75. A gente está falando de homens jovens. A gente aos 30, 35, 39 já está sentindo isso, o corpo já está pedindo ajuda pra gente, o corpo já está sinalizando, cara, presta atenção, eu preciso que você olhe para mim, eu preciso que você cuide. Elas são mais propensas a desencarnar do que os homens. Mulher que toma anticoncepcional, bebe, faz consumo de bebida alcoólica, fuma, é uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Então a gente precisa prestar atenção na nossa saúde. Eu não sou contra o uso de contraceptivo. Eu não estou dizendo aqui que vai ser puritana, negócio de cigarro, de bebida. Eu não bebo, não fumo, mas tudo bem quem bebe. Homens e mulheres jovens, até 39 anos, que têm assim. Gente, é um absurdo. É um absurdo os números. Eu fiquei chocada. Hipertensão, 39%, quase 40% desses homens relatam ter hipertensão, já tomam algum medicamento para isso. 43% com colesterol alterado. São muito novos, 39 anos. São garotões. Eu conheço uns coroas de 50, 55, 60 que, cara, se cuidam desde sempre. E estão, ó, dando banho na garotada de 30. Dando banho, porque se cuidam. Não é normal chegar aos 60, 70, todo esculhambado, gente. Não é normal. A gente pode, hoje a gente tem condição, graças a Deus, de chegar aos 60, 70, 80 com muita plenitude, com muita saúde física e mental, tá bom? Só depende das nossas escolhas. Tá oscilando muito a internet. A internet hoje não tá legal para mim, ela já caiu aqui umas 3 vezes. O YouTube já saiu do ar de novo. Eu vou encerrar a live antes que ele me corte, porque às vezes o Instagram me corta, tá bom? Seja bem-vindo! Todos vocês que estão aqui comigo, Carlos, Ana Paula, o Parque, o Wizard, Lucas, Tendências e Sonhos. Eu peço desculpa aí pela instabilidade da internet. Já estou terminando a live de hoje. Espero que você pare para pensar nesses números. Eu não vim trazer nada de certo ou errado aqui, só vim trazer números de uma pesquisa que me chamou muita atenção hoje estudando, que esses números são números de homens jovens, até 39 anos de idade. Então eu fiquei assim bem assustada, porque são números altíssimos, né? Beijo, se cuide, fica com Deus. Gratidão pela presença e que a gente possa se ver na quinta-feira às 19 horas. Todas as terças e quintas, eu, Renata Victor, estou aqui para a gente conversar sobre autocuidado e o poder do autocuidado na nossa vida. Gratidão, até quinta-feira às 19 horas.